É, é Juan ou Luan? Juan. Luan. Eu não peguei o L ou o R. Tô pronunciando errado. É L, né? Deve ser L. L? É Luan? R. Na verdade é J. É Juan com J. Boa, J. Legal. Tá bom. Até pelo Juan estar aqui participando pela primeira vez, nós estamos num estudo contínuo acerca do plano da redenção. Nessa semana, esse dia específico, nós não daremos continuidade a ele com base no que nós vimos nos sábados anteriores. Tivemos aí diversas dificuldades ao longo da semana em relação à luz, né? Pelo menos aqui na nossa região nós fomos muito afetados acerca da luz. Isso dificultou que a gente conseguisse construir um estudo. Por essa razão, a gente vai dar um estudo que nós demos no ano passado, e é um dos estudos que nós chamamos de estudos gerais, né? Ano passado, quando nós findamos o plano da redenção, nós iniciamos uma série de estudos gerais, e esse estudo, promessa e herança, faz parte dele. Mas acho que até para colocar o Juan aí na mesma página, até porque os demais já estão por dentro. Nós estamos nesse grande estudo do plano da redenção. Essa é a ótica que nós lemos a Bíblia, então, na, na perspectiva, nessa perspectiva, nós acreditamos que a Bíblia conta uma grande história, apesar dela ter histórias que podem nos ensinar aspectos morais da vida. Nós acreditamos que existe uma história acima dessa, uma história que é exclusiva da Bíblia. O que isso significa? Significa que você pode estudar a Bíblia acerca de casamento, acerca de finanças, acerca de amizade, acerca de comunhão, acerca de vários assuntos, mas que também são assuntos que podem ser estudados em outros livros. Então, são assuntos que não são exclusivos da Bíblia, né? Podem ter a base bíblica, mas que você pode, com a ajuda de outros livros, também estudar. Mas existe um assunto, apenas um assunto, em todo o universo, em toda a face da Terra, que orna de maneira tão perfeita, que é exclusivo da Bíblia, que é a maneira como Deus redimiu a humanidade. Sei que existem outros livros que contam também histórias correlatas dessa, como, por exemplo, o próprio Alcorão lá dos muçulmanos, ele conta uma história de como Deus redimiu a humanidade por meio de Muhammad e tudo mais. Porém, são histórias que, quando você para estudar, elas são desconexas, muitas das vezes até inventadas. Porém, nós cremos que a Bíblia é o único livro que Deus nos deixou que contém verdadeiramente a maneira como ele nos redimiu, na pessoa de Jesus Cristo. E todas as Escrituras, todos os livros, todos os capítulos narrarão exatamente esse grande plano. Aqui no POP, nós dividimos esse plano em 4 atos: ato da criação, ato da queda, da redenção e da consumação, como sendo essa estrutura, digamos assim, mais macro da Bíblia, né? Começando ali na criação, Gênesis 1 e 2, passando pela queda. A gente até brinca, né, que se não houvesse Gênesis 3, é, nosso nosso BO estava tranquilo, né? A gente estava vivendo plenamente. Mas existe Gênesis 3, que é o texto da queda. Ali inicia uma catástrofe chamada pecado, uma mancha chamada pecado em nosso coração, e a partir dali nós vemos Deus, em sua soberania, arquitetando, construindo, é, moldando um grande plano redentivo que começa por Israel, passa por Jesus, e aqui estamos no tempo da igreja, no tempo que o Espírito Santo está confirmando essa salvação no nosso coração, até que ele venha, até a consumação, que é o retorno do rei. Então, assim, nós dividimos e acreditamos que a Bíblia ela é uma grande narrativa desses atos. Nós estamos dividindo esses atos, como eu falei, em criação, então nós já passamos por alguns assuntos sobre isso. É, Nós tratamos sobre a queda, então falamos sobre o que é pecado, falamos sobre a consequência direta do pecado, que é a idolatria, falamos sobre a falsa religião, enfim.
Nós nos debruçamos sobre isso no primeiro trimestre do ano. Depois, e nós estamos terminando, inclusive, esse ato aqui, que é o ato de Israel, que já é um ato redentivo, né? É um ato em que Deus está conectando de volta com a gente. Então, nós aprendemos algumas coisas sobre isso, e nós, na semana que vem, estudaremos o período interbíblico, que nada mais é do que as páginas em branco, por exemplo, da Bíblia de vocês. Vocês verem o texto de Malaquias e o texto de Mateus, na maioria das Bíblias existe uma página em branco. Essa página em branco é um símbolo de um período de 400 anos em que não houve profeta em Israel. Porém, muita coisa aconteceu, muita coisa importante aconteceu para o Novo Testamento existir. E todos os homens e mulheres que existiram no Novo Testamento pregando Jesus Cristo, principalmente os evangelistas, eles partiram do princípio que você conhece a história dos 400 anos. Eles não perdem tempo explicando para você o que aconteceu durante esse período. Então, é muito importante que a gente tenha esse momento de reflexão acerca desse assunto, e aí, semana que vem, nós voltaremos nele. Depois, nós entraremos no ato da vinda do rei e passaremos pela igreja e finalizaremos no retorno do rei. Esse é o grande plano da redenção, que nós acreditamos que toda a Bíblia ela vai descrever esse plano. Então, todos os textos serão sobre a maneira como Deus redimiu a humanidade. Foi? Até aqui, meus irmãos. Alguma dúvida? Beleza. Bom, para o estudo de hoje, meus irmãos, nós usamos esses livros. Então, fica aqui a recomendação. Ótimos livros para leitura, principalmente aquele branco ali, Deus é o Evangelho, John Piper. É um baita livro que vocês podem aí investir. Aqui realmente é um investimento, principalmente esse daqui, ó. Esse daqui, ó, na maioria das vezes de graça. Caso alguém não tenha, nós temos esse daqui de graça para que você possa ler. Amém? Como diz Piper, nós devemos ser bons leitores porque Deus nos deu um livro. Então, que a gente leia mais. Bom, vamos falar hoje sobre promessas e heranças. Aí um dos temas que no ano passado nós abordamos e que foi muito edificante para nós, principalmente nos dias atuais, dado o contexto que a gente vive nos dias atuais. Então, o senhor possa nos conduzir aqui nesse tema. E aí, para a gente começar a esquentar aqui os motores, aí, principalmente o Juan, você que está vindo aí pela primeira vez, a gente faz uma dinâmica aqui no Pop de ir direcionando as perguntas. Caso alguma vez que eu chamar o seu nome, ei, Juan, o que que tu acha desse assunto aqui? Você não possa falar, não consiga falar, basta você ficar em silêncio, não precisa nem escrever necessariamente, porque às vezes a pessoa está ali na correria do trabalho, só escutando. Basta ficar em silêncio que eu passo para a próxima pessoa, tá? Então não se sinta pressionado, a gente só faz isso porque é uma forma também da gente não ficar quase que num monólogo ou somente algumas pessoas falando. Então a gente sempre tenta fazer uma discussão em grupo e tal, para facilitar mesmo a integração de todo mundo. Então, caso você não possa falar, basta ficar em silêncio que eu passo para a próxima pessoa. Fechado? Então, vou começar aqui. Quando vocês imaginam ou quando vocês ouvem a palavra promessa de Deus, o que vem na mente de vocês? Por exemplo, chegar um irmão falando assim: olha, meu irmão, meu amigo, Deus tem uma promessa na sua vida. O que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa? Começar aqui pelo El, tá com a câmera aberta, e depois eu vou passando aqui pelas demais pessoas. Fala aí, El. Fala. Cara, eu vou falar o que antes vinha na minha cabeça, porque aí eu estarei sendo mais honesto comigo mesmo. Acho que muito tempo atrás, especialmente antes de conhecer um pouco mais do Evangelho, vinha muito sobre meus sonhos,
promessas de coisas que eu gostaria de realizar, coisas até que eu gostaria de ganhar, ou coisas que pessoas diziam que Deus ia me dar. E normalmente estava tudo girando em torno da minha vida aqui na Terra. Essas eram as coisas que eu imaginava. Promessa de ter uma boa família, ter um bom emprego, um bom carro, quem sabe, né? É bom ter um bom carro. Enfim, girava em torno dessas coisas. Boa. E aí, Mike? Promessa de Deus. Depois daquele estudo que a gente fez sobre, sobre isso, né? Basicamente, né? Mais ou menos, né? Sobre o galardão, né? Aí eu acabei tendo uma outra concepção. Mas como eu disse também, mas o que eu pensava, que até foi uma pergunta que foi dada até no estudo, né? E aí, o que você acha que é o teu galardão, que é essas coisas? Eu pensava tudo, tudo que é da terra. Uma casa, um trabalho bom, uma roupa boa, uma moto, tudo isso, tipo, é uma promessa de Deus para mim. Deus vai me dar tudo isso. É, profetizar, isso é uma promessa, não sei o quê. E até certas igrejas também que profetizavam, eu te vejo numa cadeira, não sei o quê, em tal lugar. Então, tipo, eu pensava tudo isso. Só que depois daquele estudo eu acabei entendendo que a promessa de Deus para a gente é muito mais profundo, é uma coisa muito mais que a gente às vezes a gente até não entende, né? Porque o dinheiro para Deus é como se fosse nada, né? E para a gente, né, como somos seres de barro, é uma coisa de tipo assim, de uma maneira totalmente fora do comum. É sobre isso. Sim. Boa. Boa. Pepe, tá podendo falar? Tô, meu irmão. Cara, pra não alongar muito, hoje eu imagino, né, a promessa de Deus, eu sei qual é. Então, eu creio que a promessa de Deus é Jesus Cristo, foi cumprida, está se cumprindo, se cumprirá. Boa. E aí, Abraão? O Alex, a paz a todos aí. Meu irmão, eu sempre acreditei que uma promessa na minha vida seria de alguma forma estar servindo a igreja de alguma forma, entendeu? Uma palavra, através da palavra, alguma coisa desse jeito. Então, era o que eu sempre pensei, mas eu ainda não cheguei nessa plenitude ainda. É isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, meu irmão. Mas, bom, obrigado por compartilhar. E aí, Fabi? Vou passar aqui. E aí, Juan? O que você acha? O que você pensa? Vou passar aqui também. Amor, tá podendo falar aí? Tô, baby. Não muito diferente dos meus irmãos aí, eu, de certa forma, também achava que a promessa de Deus estava ligada a alguma área individual da minha vida, sabe? Eu não entendia que a promessa que a Bíblia trata, ela era universal. E aí, pegando um gancho do que Pedro falou, é, eu acredito também que seja Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. A promessa que Deus fala pra gente, que a Bíblia relata, é a salvação do seu povo através de Jesus Cristo. Amém.
Bom, meus irmãos, novas perspectivas, vamos entrar um pouco aqui mais no detalhe, para que a gente consiga conduzir os nossos corações à verdade e também tratando também outros assuntos, tá? A próxima, eu queria que fosse um momento mais de reflexão, que a gente pegasse essa pergunta e pensasse um pouquinho agora. Se Deus lhe concedesse hoje exatamente tudo o que você mais pede em oração, a casa ideal, talvez, a saúde, né, o emprego dos sonhos, você estaria 100% satisfeito? Ou seu coração ainda sentiria que falta algo que este mundo não pode comprar? Então, se você tivesse aí tudo que talvez você sinta falta hoje, e essas coisas que você pode sentir falta, pode e talvez seja realmente genuíno, correto, como o El falou, né? As coisas que o El citou, não necessariamente são coisas ruins, então nós podemos sentir falta disso, e por que não pedir ao Senhor? Mas, ainda que nós tenhamos tudo isso, nosso coração estaria 100% satisfeito? Ou ainda sentiremos falta de algo? Deixar essa daqui mais para reflexão, que é o intuito mesmo da pergunta. E essa daqui vou deixar um pouco aberta, para a gente ir ganhando tempo, mas por que os judeus do tempo de Jesus preferiam um rei? Aí eu não sei até que ponto todos estão familiarizados, mas os judeus criam que um Messias viria, e isso está relacionado ao período interbíblico também. Então, meus irmãos, não deixem de vir na semana que vem para a gente estudar sobre isso. É muito importante para que vocês entendam por que que os judeus queriam crucificar Jesus da maneira como queriam, não apenas por conta das histórias do Antigo Testamento, mas muito do que aconteceu no período interbíblico fez essas pessoas ficarem afoitas quando Jesus disse que ele era o Messias, tá? Mas, dado esse contexto, por que os judeus do tempo de Jesus preferiam um rei que os libertasse do Império Romano do que um salvador que os libertasse do pecado, né? Se você vê os textos lá dos evangelhos, você percebe que, por vezes, os próprios discípulos, né, perguntavam para Jesus quando ele os libertaria de Roma. E aí Jesus disse: olha, vocês não entenderam, porque o reino de Jesus não era daquele mundo. Ou seja, Jesus ele não veio para tratar do inimigo Roma, ele veio para tratar do inimigo pecado. Por que que vocês acham que os judeus eles tiveram dificuldades para entender isso, né, digamos assim? Essa daqui eu vou deixar um pouco mais aberta, meus irmãos, mas podem ficar à vontade, tá? Para reagir a essa pergunta aqui, qualquer que seja a resposta. Amor, sabe aquela passagem que Jesus fala assim, o que que é mais fácil? Perdoar pecados, é, Curar ou o curar paralítico. o paralítico, né? Então, eu acho que eu penso um pouco disso, assim, tipo, eu acho que o ser humano, ele tem muita dificuldade em ver para além da vida terrena, sabe? Eu acho que é por isso que, por vezes, a gente prefere os aspectos mais palpáveis da vida. Eu acho que a gente ainda não entendeu que a gente não vive para esse mundo, sabe? Então, na minha cabeça, é um pouco disso. Eu acho que as pessoas preferem algo mais tangível, assim, da parte de Deus. Por isso que a gente fica com isso, com esses pedidos, sabe? Tipo, eu quero um carro melhor, uma casa melhor. Acho que a gente ainda não entendeu que a gente não vive para esse mundo. No tempo dos judeus, eles também, né? Exato, exato. Eu acho que eu não sei se eu tô maluca, mas eu acho que é isso, assim, Não, não. tipo, Sim, sim, sim. Deu super pra é, entender. acho que pegando um gancho na primeira pergunta, e nessa terceira, é um pouco disso, assim. Seria muito mais legal se o que Cristo
fizesse lá na época fosse uma parada meio Vingadores, sabe? Pra eles. Seria muito mais divertido pros judeus isso, sabe? Era isso, era a expectativa deles. Do Sim, que um reino que a gente não consegue ver ainda. Já, mas ainda não, né? É, e um cara que diz perdoar os meus pecados, sabe? sim, sim. Tá. Mas alguém, meus irmãos, quer reagir a essa pergunta? Eu acho que além disso, além do que a Jenny falou, Eu escrevi aí minha resposta. Beleza, Pepe, vou ler depois. Fala aí, Hugo. acho que além disso, que faz sentido, tem um ponto também. Eu nem vou falar do que o Pedro falou, porque eu acho que também é uma coisa. Mas, pô, primeiro que a questão que era o motivo dele ter vindo, né? O fato de as pessoas estarem cegas quanto ao pecado, especialmente o povo de Israel. Acho que se foi assim durante todo o período do do Velho Testamento, né? O Senhor tendo que corrigi-los o tempo todo. E eu acho que também sobre uma questão cultural. Tipo, caraca, o povo foi cativo quase que a vida toda, né? Então, uma ânsia totalmente equivocada, até das próprias promessas que o Senhor fez no Velho Testamento, que envolviam esse tipo de palavra, né? Libertação. Só que por essa Exato. cegueira espiritual, eles não entenderam que era uma libertação, às vezes não, né? Do próprio pecado, que era o maior problema deles. Que foi justamente o que levou eles até, por exemplo, o exílio babilônico, foi uma coisa que a gente estudou recentemente. Falta de obediência. Acho que tem esse Sim, aspecto também. sim. Isso que o Pedro falou também é algo realmente, assim, muito transcendental, né? Nós estamos diante daquilo que nós podemos chamar da verdadeira religião, meus irmãos. Deus estava se religando à sua criação na pessoa de Jesus Cristo, né? O céu estava descendo na terra. Então era algo realmente muito estrondoso, mas fato é que corrobora um pouco aí no que o El, que a Jenny também falaram sobre o ser humano, né? Pecador, né, desobediente. Apesar de ver o Deus encarnado nas suas vistas ali, eles estavam vendo Deus encarnado, não conseguiram crer. E eu queria deixar essa daqui também para a provocação, meus irmãos, porque se nós estamos aqui concebendo e traçando algumas hipóteses do porquê que esse povo preferia um imperador romano e não verdadeiramente um salvador, nós não estamos cometendo esse mesmo erro ao desejar que Deus resolva nossos problemas políticos e financeiros antes de mudar o nosso coração? Então, aqui é mais uma também reflexão acerca do que acontecia lá e o que acontece hoje, né? Por vezes nós temos uma tendência a Deus ele resolver as questões mais palpáveis da nossa vida do que pedir, por exemplo, a Deus por virtudes, né? Tem uma coisa que o El me ensinou há um tempo atrás, que nós devemos, acima de todas as coisas, se tem uma coisa que nós devemos pedir a Deus, ainda que a gente possa pedir o que nós quisermos, né? Temos acessos de filhos, né? Tem um filho pede qualquer coisa ao pai, mas precisamos entender que, acima de todas as coisas, devemos pedir virtudes. Verdadeiramente é isso que o nosso coração precisa, né? Virtudes, e principalmente fruto do Espírito. Então, talvez estejamos aqui dentro do mesmo contexto. E aí, meus irmãos, para a gente iniciar esse estudo, queria citar aqui dois teólogos que John Owen, primeiro, que foi um reformador, né, um puritano, ele diz: a conformidade com Cristo é a grande expectativa da alma regenerada. Onde essa obra não cresce, a herança ainda não foi saboreada. Então, que o John Owen, ele sentimentaliza quase, né, descreve um sentimento de que essa ideia cristocêntrica, essa ideia de encontrar com Cristo é a grande expectativa da nossa alma. Nós, como se nós estivéssemos de fato nascendo para isso.
para encontrar com Cristo. Ele fala que onde essa obra não cresce, onde a gente não entende isso, a gente ainda não conseguiu saborear a grande herança de Deus para a nossa vida, ou promessa, né? E uma outra coisa também, uma frase do Piper, vocês verão muito o Piper aqui, eu recomendo fortemente, meus irmãos, caso alguém queira se aprofundar nessa ideia de satisfação em Deus, cara, estude John Piper, também tem o Jonathan Edwards, só que as leituras do Jonathan Edwards não são tão simples assim, acho que o Piper é um pouco mais contemporâneo, então vai te facilitar mais lê-lo, mas também não deixem de ler Jonathan Edwards, mas o Piper, ele, cara, desdobra muito nesse assunto, e uma das frases do Piper que eu gostei muito a herança do crente não é apenas estar com Cristo, mas ser como Cristo. Ver o que ele vê, amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Então, ter Cristo em nós, né? Aquilo que Paulo fala lá nas suas cartas, né? Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Sou uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo. Então, essa é a grande herança, esse é o grande objeto, desejo de Deus para a nossa vida, segundo esses teólogos, e nós nos desdobraremos aqui nas Escrituras ao longo do estudo. E aí, meus irmãos, um grande alinhamento de expectativa muito importante, na verdade, dois. O primeiro, não tenham medo de malhar as vacas sagradas. Então, por vezes, você pode ter uma perspectiva a respeito do tema, que é um tema propositivo, né? Um tema que ele está muito relacionado ao nosso tempo presente, que a gente se fala muito sobre promessa e herança hoje em dia. Então, muitas das vezes nós temos concepções com base no que ouvimos, e nós nos esforçaremos aqui para abrir os textos bíblicos para estarmos diante desse tema e entendermos como que os textos bíblicos falam ao nosso coração em relação a isso. Então, não tenham receio, medo de pegar as vacas sagradas e triturarem elas. Elas fazem o melhor hambúrguer, apesar de ser difícil de engolir. E, de fato, é sempre difícil de engolir as nossas vacas sagradas. Então, não tenham medo disso, tá? Vamos abrir o texto bíblico? 2 Coríntios, capítulo 1. E mais um ponto, tá, meus irmãos? Por se tratar de um estudo temático, não significa que nós não trataremos acerca da Bíblia. Então, nós abriremos a Bíblia algumas vezes hoje, só para alinhar aí a expectativa para vocês anotarem os textos que a gente estiver lendo, que é importante para que a gente consiga depois estudar e tudo mais, tá? Então, sempre anotem aí. O material é compartilhado depois também, podem entrar e pegar. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo é o do 18 ao 22. Lê aí pra gente, Pepe. 18 ao 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém. Bom, meus irmãos, aqui Paulo, ele trata desse tema, a promessa de Deus. Ele diz que a promessa de Deus, está aí no versículo de número 20, que as promessas de Deus feitas, todas têm um cumprimento em Cristo. É isso que Paulo está afirmando quando ele faz esse jogo de palavras, né? Entre sim e amém, entre coisas muito concretas, conclusivas.
O amém nada mais é do que assim seja, né? Não chega a ser o fim de todas as coisas, é como se fosse a finalidade. Eu acho que eu falei bem, né? Acho que o amém ele tem mais a ver com finalidade, não como fim em si. Então é a finalidade, ou seja, o objetivo é conclusivo. Então, quando Paulo diz, pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Ou seja, de todas as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo. Tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Então, o que Paulo aqui está tratando? A mesma coisa que ele tratou na primeira carta aos Coríntios, né? Que o grande objetivo dele aos Coríntios era que eles entendessem que Cristo é a finalidade de todas as coisas. Da mesma maneira como ele começa a 1 Coríntios, ele começa a 2 Coríntios. Depois, Paulo vai tratar de aspectos doutrinários, vai tratar de aspectos locais da igreja. Mas antes disso, Paulo fala, olha, quando eu estive entre vocês, eu Silvano, Timóteo, quis pregar Cristo, que é a finalidade das promessas de Deus. E isso, meus irmãos, é muito importante para o nosso tempo atual. Então, esse é o texto que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no dia de hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 22, principalmente versículo 20. Que todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, Paulo ainda reforça que essa promessa cumprida em Cristo é a glória de Deus. Depois ele vai repetir isso algumas vezes, né? Essa ideia de glória de Deus vai ser muito viva na carta aos Coríntios. Convido os irmãos, na segunda carta, convido os irmãos a ler. Continuando, meus irmãos, o nosso estudo, eu queria aqui traçar uma linha temporal dessa promessa que Paulo está falando. Aqui a gente vai tentar fazer um exercício do que Paulo entendeu para Paulo escrever que todas as promessas que Deus fez encontraram finalidade em Cristo. Ou seja, não é que encontraram finalidade, né? Elas tinham uma finalidade, que era Cristo. E aí a gente vai tentar traçar essa linha temporal ao longo de toda a Bíblia para ficar mais claro para os irmãos o que talvez Paulo tenha entendido, escrito e pregado e também morrido por essa mensagem. Beleza? Meus irmãos, qualquer dúvida, comentário que queiram fazer, fiquem à vontade, tá? Para fazer, me interromper e tudo mais. Bom, nós começamos a grande história bíblica com Gênesis capítulo 1, verso 1. Onde diz que no princípio, Deus. Então, isso daqui já é uma verdade entre nós, meus irmãos. Deus ele não foi criado, né? Não existe algo que veio antes de Deus. Deus ele é um ser eterno. Por ser eterno, ele não tem início, ele também não tem fim. Ele é. É por isso que lá em Apocalipse, João vai dizer que ele era, é e há de vir. Ou seja, ele como se ele estivesse acima do tempo, né? Então, no princípio, Deus. Assim começa a Bíblia e assim começa o grande arco que Deus ele quer nos entregar como história, né? Então, nós vemos um Deus criador. Deus se apresenta para nós como sendo o criador de todas as coisas. Obviamente, também para combater uma ideia na época, né? Pensem que Gênesis foi escrito, meus irmãos, por Moisés, né? A maioria dos historiadores e biblistas acreditam nisso. E se foi escrito por Moisés, foi escrito no deserto, durante 40 anos, para um povo que batalhou muito contra a idolatria. Só a gente lembrar o que o povo fez lá com o negócio do bezerro. Então, Moisés, ele conta essa história para explicar para o povo que aquilo que os egípcios acreditavam que eram deuses, como o sol, a lua, a terra, era, na verdade, coisas criadas por Deus, por Yahvé, né? Que era aquele Deus que resgatou eles com mão forte do Egito, aquela coisa toda. Então, Deus se apresenta para nós como um Deus criador. Em seguida, nós vemos uma promessa implícita lá em Gênesis 1, 26. Né? A gente pode até ler o texto, para não ficar nas minhas palavras.
Mas o grande desejo de Deus, quando ele cria, uma vez que ele é criador, ele cria a humanidade, ó, lá no versículo 26 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gramados, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o grande anseio de Deus, quando ele coloca o homem na terra e ele atribui ao homem uma missão, é que esse homem ele tenha comunhão plena, porque ele cria o homem à sua imagem. Então, o grande objetivo de Deus é que esse homem tivesse comunhão plena com ele e que ele glorificasse a Deus nas suas atividades dentro do jardim, né? Porque Deus ele deu uma atividade para o homem, que o homem pudesse garantir, fosse meio que Deus na terra, sabe? Como se fosse isso, Deus ali naquele ambiente, dado que ele foi criado em imagem e semelhança. Então, aqui estamos diante de uma realidade perfeita, né? O pecado ainda não atingiu aqui o texto. Depois, nós temos Gênesis 3. E aí, entre as várias interpretações que temos de Gênesis 3, meus irmãos, nós podemos concluir que o homem ele desejou ser igual a Deus. É só a gente lembrar da proposta da serpente. Qual foi a proposta da serpente? Olha, Deus ele não quer que vocês comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês serão como ele. E aí, o que o homem e a mulher fazem? Comem. Uma vez que eles comem, ali eles estão querendo ser o que eles não foram criados para ser. Deus. Então, acontece ali uma deformação, uma perda de identidade. É o que está acontecendo ali. O homem querendo ser como Deus. Beleza? Que tem a queda. Dado a queda, nós vemos um Deus extremamente, como posso dizer, implacável. Eu acho que essa pode ser a palavra. A partir da queda, meus irmãos, nós vemos um Deus implacável em buscar de volta aquilo que ele criou, em devolver aquilo que ele criou, a vida eterna e a comunhão plena. E isso começa em Gênesis 3,15. Leia aí pra gente, Mike. Gênesis 3, versículo 15. Versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente está, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Boa. Então aqui estamos Alex, diante, você meus pode irmãos. repetir aí? É Deus implacável. A partir do Porém, Gênesis 3, inimizade, nós vemos um Deus implacável. Um Deus que ele quer resgatar a humanidade. Nós vemos isso por meio das histórias de Noé, né? Porque o El até uma vez, cara, me fez pensar sobre isso. Que ali Deus, ele assassinou, né? Se a gente pensar assim, em termos bem pecaminosos, digamos assim, né? Desconsiderando qualquer ideia de que Deus ele é um ser divino e ele pode todas as coisas, no fim do dia, o que Deus fez foi assassinar toda a humanidade. Com um grande objetivo. E nós vemos esse grande objetivo se cumprindo história por história. Então a gente vê uma implacabilidade. Então Deus sendo implacável, sendo soberano, né? Digamos assim. E isso pautado em uma promessa que ele fez, que é exatamente o texto que o Michael leu. 3,15, Deus ele prometeu, por meio da semente da mulher, que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, embora a serpente mordesse o calcanhar. Então ali Deus ele está prometendo o seguinte: eu vou mandar alguém que vai vir da mulher e vai aniquilar o mal, ainda que esse mal o fira. Essa é a promessa que Deus faz.
E a partir dessa promessa, o que os reformadores vão chamar de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, a primeira menção do evangelho, Deus ele vai construir todo o arco narrativo até Jesus Cristo. Que aí nós temos a semente de Abraão. Esse texto, lido com a palavra semente, meus irmãos, ele é perfeito. Na tradução que o Maicon leu, ele usa semente. Em outras traduções, talvez na Bíblia de vocês, vai estar a palavra descendência. E por que eu gosto da palavra semente e não descendência? Porque a descendência dá a entender como se fossem muitos. Né? O português ele leva a gente para um lugar de plural. Só que quando a gente lê semente e não sementes, aí a gente vai para um lugar mais singular. Haverá uma semente. Não uma descendência no sentido geral. Ou seja, ele está falando sobre um ser singular, e não um ser plural. Essa semente ela vai ser repetida. Essa promessa ela vai ganhar outras palavras, digamos assim. Essa promessa de Deus, então Deus aqui ele faz uma promessa. Isso daqui é a primeira promessa de Deus, vamos colocar assim. Essa daqui é como se fosse um upgrade dessa promessa. Vamos ler? Está lá em Gênesis 13. Gênesis 13, do 14 ao 18. Lê aí pra gente, meu irmão. Mas se por acaso na sua Bíblia tiver descendência, eu vou te pedir a gentileza de você substituir a palavra por semente, por favor. Só para a gente ficar no mesmo ponto. Do 14, né? Isso, do 14 ao 18, por favor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás para o lado norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Perfeito, meu irmão, obrigado. Então, Deus aqui, ele repete a promessa de uma maneira diferente. Agora ele está contextualizando para Abraão que existirá uma semente a partir da descendência de Abraão, que por sua vez é a descendência também de Eva, né? Todo mundo aqui é descendência de Eva no fim do dia. Mas a gente vê uma progressão dessa promessa. Depois dessa promessa, essa mesma promessa, ela vai ser repetida em Gênesis 28. Eu não vou ler o texto, tá, meus irmãos, para a gente ganhar tempo. Mas em Gênesis 28, do 12 ao 17, Deus vai repetir essa promessa ao neto de Abraão, a Jacó, que depois vira Israel, né? E depois Deus vai repetir essa promessa lá no final do Gênesis, também por meio de Jacó, porém agora de Jacó para os seus filhos, né? Deus vai repetir essa promessa lá, mas ele vai repetir num lugar, deixa eu até ver o texto, ele vai repetir num lugar de... Ele vai repartir, digamos assim, essa promessa entre os filhos de Jacó, que são 12, né? São 12 filhos. Meus irmãos, se estiver muito rápido, por favor, me sinalizem, tá? Porque aqui é história bíblica, acaba que muitas das vezes fica denso. Mas a promessa ela vai ser repartida em 12, que são os 12 filhos de Jacó, que depois viram 12 tribos de Israel. E quando ele vai repartir, eu queria ler o texto com os irmãos, que é Gênesis 49, versículo de número 8. O 8, 9 e o 10. Queria ler com os irmãos. Gênesis 49, 8, 9 e 10. É uma promessa, essa promessa ela está ganhando escala. Então ela começou ali em Eva, foi para Abraão e agora ela está ganhando escala porque ela está sendo distribuída entre 12. E Judá é muito específico. Eu gosto de Judá, por uma razão e vocês vão entender. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você.
Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, ou a justiça, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, ou sementes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então, Deus aqui, ele está progredindo em sua semente. Lembra? O texto não é plural, meus irmãos. Não é plural. Ele é singular. E com que base, Alex, você está dizendo que esse texto ele não é plural, ele é singular? Vamos lá abrir Gálatas. Só para a gente fechar esse arco aqui. Minha irmã, tá podendo abrir a Bíblia aí, Fabi? Não, né? Tá bom. Fechado, minha irmã. Para não pegar as mesmas pessoas. Abrão, tá podendo abrir a Bíblia aí, meu irmão? E aí, Nicole? Também deve estar na correria lá. Vai lá tu mesmo, El, tem jeito. Gálatas 3. Eu posso ler, mano. Eu posso ler, eu tô de boa aqui. Pode ler? Vai lá, Pepe. Então, Não, mas lê aí, lê aí. Eu leio o próximo. lê o próximo, Pepe. Gálatas 3, versículo de número do 15 ao... do 15 ao 16. Tá bom. Do Também 15 ao posso ler. 16. Pode ler, Sogro. Então, vou deixar o Ó. Sogro ler o El, que aí ele não leu ainda. Vai lá, Sogro. Gálatas 3, do 15 ao 16. É a lei e a promessa? Isso. Irmãos, falo a maneira dos homens, embora seja apenas um pacto do homem. Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas falta de um só. E a tua semente que é Cristo. E a tua semente que é Cristo. Parou aí, né? Aí. Então, meus irmãos, a base que eu uso para dizer que aquele texto lá não está falando sobre uma questão plural, esse singular, é a mesma base que Paulo usou. Paulo, ele vai interpretar esse texto de Gênesis desta forma. Ele vai trazer luz dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, a Escritura não diz aos descendentes. Por quê? Porque os judeus acreditavam que a promessa era sobre eles. O Lélio? Entendeu? Os judeus acreditavam que era sobre o povo deles. Aí como aqui a discussão é entre gentil e judeu, né? Paulo está dando uma cortada nos judeus, falando assim: olha, o texto não está falando que é para vocês só, é só para o povo de vocês. Não. Paulo está falando, o texto está falando que é sobre um descendente, é sobre uma semente, não muitas sementes. Essa semente que é Cristo. Ou seja, se uma vez que é sobre a semente, vocês não podem achar que vocês são especiais demais. Vocês não são especiais demais. Os gentios também são especiais. Por quê? Porque é sobre Cristo, não sobre vocês. Veio de vocês. Mas somente isso. Acabou. Essa é a mesma provocação, meus irmãos, que a gente deve fazer quando a gente vê, por exemplo, uma exaltação sobre o país Israel. Não há, meus irmãos, nenhuma coisa mística sobre o país Israel hoje. A única coisa que Israel ele serviu foi para ser um jumento. O que eu quero dizer sobre isso, tá? É que um jumento foi quem carregou Cristo até a cruz do Calvário. Foi isso que Israel fez, meus irmãos. O plano de Deus para Israel foi carregar Cristo até o seu fim, né? Só isso. Não tem mais nada. Por quê? Porque a promessa era Cristo. Uma vez que é Cristo, todos os povos, todo mundo gozará dessa promessa. Então, nós aqui, classificados como gentios, né, nessa divisão,
estamos diante também recebendo essa promessa que veio de Cristo, descendente de Abraão. Beleza? Foi aqui, meus irmãos? Conseguiram entender? Olé, Fala aí sobre. você estava falando aí sobre singular e plural, não foi isso? Aham. Olha que interessante no rodapé da minha Bíblia. Veja como uma única letra das Escrituras pode ser importante. Se doutrinas vitais depende do uso de um substantivo estar no plural ou no singular. E guardemos com ciúmes cada letra, ponto e vírgula da inspirada palavra de Deus. Muito bom, né? Caraca, Verdade. Você vê que uma letra pode dificultar muito, e não apenas uma letra, né? A palavra descendência acaba não sendo muito fácil para o português, né? Porque a palavra descendência, tal como semente, ela também pode ser lida no singular e no plural. O problema é que a descendência no singular, ela traz uma ideia para nós como se fosse muita gente. Descendência, né? Então, de filho para filho, vai. E não é necessariamente essa a pegada do texto, né? O texto está apontando para uma pessoa. Fala, irmão. Enquanto tu e o Wilson estavam falando, acho que como posso dizer, esse aparato me fez lembrar daquele texto de Jeremias 2,13, sobre a maldade que o povo fez, né, em abandonar a Deus. Acho que se explica muito, né? Porque normalmente, fazendo um paralelo com aquela primeira pergunta que a gente fez para iniciar o estudo, a gente foi meio que programado para pensar que a disposição de Deus, por causa do seu amor como Pai, é sempre algo para nós. Nos E isso beneficiar. pode ser verdade. Mas esse algo para nós não é alguma coisa diferente, tipo, dele. Esse algo para nós é ele mesmo. Muito É bom. só ele, não tem mais nada que a gente vai receber, porque não tem mais nada que seja o melhor. Acho que Deus não vai criar uma coisa melhor da cartola, porque isso não é possível. Tipo, deixa eu pensar aqui em fazer alguma coisa nova. Essa coisa nova é o velho Cristo, e para, enfim, para nossa mentalidade parece muito pouco. Acho que esse texto de Jeremias 2,13 é muito surreal. Sim, sim. Bom, foi. E aí, meus irmãos, depois dessa promessa aqui, ganhando outras dimensões, nós temos todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, terá a base. A base do Antigo Testamento é essa promessa aqui. Todo o povo de Israel vai viver por conta dessa promessa. Vai viver por conta dessa promessa aqui. Eles vão repetir essa promessa várias vezes, várias vezes. Sempre que o negócio apertar para eles, eles vão apelar para essa promessa. Eles vão falar assim: mas você prometeu ao nosso pai Abraão, ao nosso pai Jacó, que nós seríamos um povo numeroso. Cadê essa promessa se cumprindo? Eles sempre vão desafiar Deus nesse lugar. E Deus, ele sempre vai, por meio dos profetas, falar o seguinte: olha, o que eu vou fazer está acima da expectativa de vocês. Vocês estão achando que a minha ideia, ela está relacionada ao tempo presente. Mas não, virá um tempo em que eu farei exatamente o que eu prometi, porque sempre que eu prometi, sempre foi sobre isso. Então, Deus ele vai fazer isso. Aqui nós temos diversos textos, tá, meus irmãos? Depois vocês podem ficar à vontade para entrar na apresentação e pegar os textos. Mas eu queria ler um texto com os irmãos. Deixa eu pegar aqui para você ler aí, Pepe. É o texto de Primeira Crônicas, por favor, meu irmão. Capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17. Ele vai ganhar outra dimensão aqui, né? Eu estou falando sobre essa promessa de Deus, ela está ganhando outros contornos. Ela começou com virar uma semente que vai pisar a cabeça da serpente. E depois ela vai ganhando outras dimensões, essa promessa de Deus. E aí, aqui em Primeira Crônicas, me chamou muita atenção, eu queria ler para os irmãos. Leia, Pepe, para a gente. Primeira Crônicas 17, do 7 ao 10. Na verdade, meu irmão, pode ler do 7 ao 14, por favor.
Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir junto de teus pais, então farei de levantar depois de ti o teu descendente, ou a tua semente, que será dos teus filhos, e te estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a sua casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui, meus irmãos, é Deus falando para Davi que virá alguém da descendência dele, da raiz dele, que vai assentar no trono para todo sempre. Não é sobre Salomão. Esse texto não é sobre Salomão. Salomão, ele é um tipo, ele é tipológico. Ou seja, ele está tipificando o que virá. Mas não é, é uma sombra. É uma sombra. Alex, mais uma vez, com que base você está afirmando que esse texto é sobre Salomão, é sobre Cristo e não, por exemplo, sobre Salomão, né? Aquela coisa toda e tudo mais. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos, que eu anotei fora do meu papelzinho o texto. Vamos lá. Eu gosto de vários textos que falam sobre isso, né? Até porque os irmãos devem lembrar, por vezes, a, por vezes Jesus ele é chamado de filho de Davi, né? Até acho que pelo cego de Jericó chama, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e tudo mais. Mas eu queria ler o texto, eu queria ler dois textos com os irmãos sobre isso. Queria ler Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 29 ao 31. Então, o irmão puder abrir aí, Atos 2, do 29 ao 31, e outro irmão, se puder, abrir em Apocalipse, capítulo de número 5, verso 5, por favor. Eu vou abrir Apocalipse. Atos 2, 29 ao 31, e também leu 36, 31 ao 32, e também o 36, e depois Apocalipse 5, 5. É Atos o quê? Perdão? Atos 2, versículo de número 29 a 31, e também o 36. Então você vai ler do 29 ao 31 e depois lê o versículo 36 também. Tá. E Apocalipse qual é? 5:5, né? O outro é Apocalipse 5:5, sobre. Leia. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. 36, né? Não, e agora o 36, por favor. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Então, meus irmãos, com que base eu estou falando que o texto de Crônicas era sobre Cristo? Porque Pedro interpretou assim. A citação de Pedro é exatamente essa. Ele está falando o seguinte: olha, Davi, sendo profeta, ele viu a Cristo. Ele viu a Cristo. Cristo é esse ser que Deus está citando lá em Crônicas, que vai se assentar para todo sempre. E não apenas Pedro, mas o próprio João em Apocalipse também vai dizer isso. Leia aí para a gente sobre Apocalipse 5:5. Botei aqui tudo. E um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. Boa. Aqui, esse texto de Apocalipse ele ainda é melhor. Por quê? Porque lembra o texto que a gente leu lá em Gênesis 49, que fala sobre o cetro que não vai se apartar de Judá? Então, Judá é um tipo. Mas por que Deus está falando que de Judá o cetro não vai se apartar, né? A justiça não vai se apartar, e ele será estabelecido entre as nações? Porque é da linhagem de Judá que vai vir Cristo. E aí é da linhagem de Judá também que vem Davi. Então, toda essa linhagem, ela vai encontrar finalidade em Cristo. Todos esses que vieram na linhagem de Judá vão encontrar em Cristo a sua finalidade. Isso também reforça aquilo que nós conversamos há 2 semanas, sobre o exílio. Deus preserva no exílio Judá. Ele não preserva as outras 10 tribos que saíram e foram, por exemplo, sitiadas pela Síria. Ele preserva Judá. Então, existe uma promessa de Deus, apesar do pecado de Judá, mantida por conta da pessoa de Jesus Cristo, que redimirá todas as coisas. Todo o Antigo Testamento está apontando para isso, meus irmãos. Aqui tem vários textos, a gente poderia passar aqui, mas nós não temos a manhã toda. A gente precisa ter aqui um compromisso com o horário. Mas depois sentem e leiam com esse óculos, por favor. Não façam leituras, meus irmãos, isoladas dos textos. Não são retalhos de cetim, né, como falamos na semana passada. Deus está planejando algo grandioso nesses textos. E nós precisamos lê-lo com muita responsabilidade. Não porque o Alex está falando, o El está falando, ou o Pedro está falando, meus irmãos. Os apóstolos interpretaram dessa forma. Por exemplo, um outro exercício que eu peço para os irmãos fazer, leiam Atos capítulo de número 7, o sermão de Estevão. Prestem atenção no que Estevão está fazendo. Ele está interpretando o Antigo Testamento, como deve ser interpretado. E não apenas Estevão, né? E tudo mais. Está falando também. Bom, então, qual é a conclusão que a gente chega? A Escritura toda fala de Cristo. Quem não encontra Cristo nas Escrituras não encontrou o sentido das Escrituras. É por isso que as Escrituras Sagradas são difíceis, muitas das vezes, de serem compreendidas, porque a gente tirou o sentido delas, e aí fica difícil de ler. Aí parece vários textos antigos que a gente não entende nada, sem nexo. Mas quando você olha para essas escrituras, olha para esses textos e encontra Cristo, meus irmãos, existe uma outra lente sendo colocada e o nosso coração queima nessa verdade, que faz a gente, inclusive, acordar 6 horas da manhã para falar somente sobre isso, num sábado. Bom, toda essa linha temporal aqui que eu vou descrever, a gente acabou de falar, tá? Então aqui eu só vou mencionar para a gente ir finalizando. Então, o plano de Deus desde o princípio era Cristo. Nós vemos essa verdade em João capítulo 1, verso 1. O verbo estava com Deus, era Deus. Então, Cristo estava desde o princípio com Deus. Depois nós vemos o grande plano de Deus, que é refazer, ou melhor dizendo, renovar a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, ela não é um evento isolado. É o nascimento do primogênito da nova humanidade. Então, aquilo que Deus falou. O que Deus falou lá no proto-evangelho, né, que nós lemos, Gênesis 3,15? Olha, eu vou mandar uma semente que ela vai pisar a cabeça da serpente. Por quê? Porque precisa ter uma nova realidade.
Porque essa natureza aí, ela foi corrompida pelo pecado. Então é necessário que venha uma nova realidade. É por isso que lá em Romanos 5, Paulo ele vai fazer uma diferenciação de Adão e Cristo. Vamos ler esse texto, só para a gente não perder essa comparação? Leia aí para a gente, sobre Romanos, capítulo de número 5, versículo de número... Versículo de número 14. Perdão, lê a partir do 12, 13, 14, Romano? 15. Romanos 5, 12, Aham. 13, 14, 15 e 16. Lê do 12 ao 16 aí. Aqui, Romanos 5, 12, não é isso? Isso, do 12 ao 16. Ah, tá. Adão e Cristo, Aham. portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quanto à lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. É isso. Então, o texto aqui, Paulo está fazendo uma comparação entre o Adão e entre o Cristo, falando o seguinte: olha, por um homem, ou seja, não foi sua culpa Deus ter o pecado ter entrado no mundo. Então, Deus resolveu esse problema, né? Enviando Cristo para te trazer uma nova humanidade, para te trazer um novo ser. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque foi por conta do pecado que a graça superabundou. É isso que Paulo está falando, né? Está fazendo esse paralelo. E aí, continuando, nós temos a semente, que nós já falamos aqui bastante, né? A teologia de Paulo sobre a semente, em Gálatas, demonstra a continuidade do plano de Deus desde Abraão. O verdadeiro Moisés, aqui nós não teremos tempo para abordar isso, mas Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e o povo. Aquilo que Moisés era, que ele era o mediador, Cristo é o verdadeiro mediador. Então, Moisés é um tipo de Cristo. Então, aqui até o texto está falando, né? Moisés desempenhou o papel de um mediador temporário para preparar o povo para o supremo mediador. A lei dada por Moisés serviu para revelar as nossas feridas, mas a cura veio exclusivamente através da graça e da verdade manifestada em Jesus Cristo. Moisés foi o servo que apontou para a libertação. Cristo é o próprio Deus que desceu para realizar a libertação do nosso cativeiro definitivo. O novo templo, então, Cristo também era o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, tanto que ele fala sobre isso, né, lá em João 2, né, ele fala assim, olha, eu vou derrubar esse templo e vou reconstruir em 3 dias. A galera não entendeu nada, né? A galera ficou preocupada, porque eles levaram tantos anos para reconstruir o templo, depois do exílio, né? O povo, pô, levou tanto tempo para reconstruir, esse cara tá falando que vai reconstruir em 3 dias, mas ele estava falando dele mesmo. O rei da descendência de Davi, que nós já lemos, né? Então a mensagem do livro de Crônicas para os exilados que voltaram para Jerusalém era: não se desespere com a fraqueza do presente. Deus não se esqueceu da sua aliança com Davi. Então, a aliança de Deus, lá até mesmo antes, com a humanidade, nem com Abraão, né? Com a humanidade, Deus não esqueceu. Ele só estava sendo o Senhor do tempo, garantindo que seria em Cristo. E, por fim, a grande promessa de Deus, que é a vida eterna.
Queria ler com os irmãos. Aí, Maicon, se você puder abrir aí, meu irmão. João 3,16. O texto áureo da fé cristã, né? Talvez o texto mais famoso da fé cristã. Leia aí pra gente, meu irmão. João 3,16. Irmão, eu tô um pouco ocupado aqui. Pode pedir para outra Tá pessoa? bom, tá bom. Fique em paz. Vou deixar que eu leia aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é um mediador, né? Jesus é um meio pelo qual Deus concede a vida eterna. E o que é vida eterna, meus irmãos? Será que vida eterna é viver muito? Vida eterna é andar nas ruas de ouro? Vida eterna é ficar de branco? É o apocalipse a vida eterna? Não. Não existe pessoa melhor para definir o que é vida eterna senão a pessoa que criou a ideia. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, palavras de Jesus, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, aqui nas palavras do Piper, o maior presente do Evangelho não é o perdão dos pecados, não é a remoção da culpa, não é a saúde, nem as ruas de ouro. O maior presente do Evangelho é o próprio Deus. O perdão é uma bênção porque remove o obstáculo que nos impedia de ver a Deus. O céu é o céu porque Deus está lá. Se você deseja o céu por causa das suas recompensas materiais, mas não deseja a presença de Deus, você não ama o Evangelho. Ama apenas o seu próprio ego. Perdão de pecados só faz sentido porque no final tem Deus lá, meu. Qualquer coisa diferente disso, você só ama a si mesmo. E o Evangelho é só mais uma coisa para você usar para se amar. Então é possível você olhar para a cruz e pecar, falando assim: olha, como eu tenho valor. Olha, como Deus me ama. Calma, Alecrim, calma. Só tem valor porque você volta a Deus. Só tem valor porque você volta a Deus. Então, nas palavras de João Calvino, toda promessa de Deus encontra seu cumprimento em Cristo. Fora dele, as promessas permanecem suspensas. Nele, elas se tornam o sim e o amém. Aí João Calvino aqui faz um jogo de palavras com o texto de Paulo, né? Então, meus irmãos, promessa de Deus é igual vida boa. Não. Promessa de Deus não é igual vida boa. Promessa de Deus é Cristo. Sendo bem objetivo aqui para os irmãos. Mas existe uma herança guardada em Cristo. E eu gostaria de explorar a palavra herança com os irmãos. Porque herança, meus irmãos, não é algo condicional. Não é algo que é condicional. Herança é algo que você herda. Por ser o quê? Filho. Se você é filho, você herda. Não tem essa discussão. Se tu é filho de um rei e o rei morre, você que vai herdar. Ainda que você seja indigno. Vocês já viram filmes de época, assim? Filmes de tempos atrás, assim? Aquele filho que ele não vale nada. Tipo assim, ele não poderia reinar. O pai é super um rei legal e tal, mas o filho herda o reino. Poderia o filho herdar? Não. Mas é herança. Isso não tem discussão. Então, quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós recebemos aquilo que Cristo recebeu pela sua justiça, pela sua dignidade. Então, sim, nós temos uma herança, e essa herança nada mais é do que Deus. Deus é o próprio bem do Evangelho, né? Falando aqui dos textos, Gálatas 3, 24 ao 29.
de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Justificados por quê? Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos são filhos de Deus. Ou seja, você não foi justificado porque você é um alecrim dourado, não. Você foi justificado para voltar a Deus, porque esse era o plano de Deus, que o ser humano comungasse com ele. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vocês já são revestidos de Cristo. Ou seja, quando você entra na presença de Deus, meus irmãos, Deus não está vendo o Pedro, que é pecador, a Fabi, que é pecadora, o Wilson, que é pecador, o Juan, que é pecador. Deus está vendo Cristo em você. E se você entrar na presença de Deus sem a pessoa de Cristo, você será fulminado. Você será morto, condenado. Porque diante de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, aquele que está no esconderijo do Altíssimo não é você, é Cristo. Mas Cristo em você, aí você pode se esconder no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então, a herança de Cristo é devolver a nós Deus, uma vez que nós estávamos com uma parede que nos separava dele. Existia uma parede entre nós e Deus. Olha o que Paulo fala em 2:17-21. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Cristo é o cumprimento, é a finalidade. Para quê? Para que pudéssemos ser filhos de Deus. E aqui nós temos, meus irmãos, diversos textos que reforçam isso, né? Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Segunda de Pedro aqui, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Deus, meus irmãos, ele nunca quis que nós compartilhássemos o poder dele, e sim a natureza. Vos darei um novo coração. Então essa é a promessa de Deus para nós, né? Viver com ele, a vida eterna, conhecê-lo. Então aqui uma frase de Agostinho: a herança final é Deus mesmo. Essa é a grande promessa de Deus para a nossa vida. Então a gente conclui o quê, meus irmãos? Que herança bíblica é prosperidade, é bens, é dinheiro, é saúde, filho, casa, viagem, dons, templo, família grande, ministério, ou seja, fazer a obra. Essa é a herança que Deus tem para nós. É isso, meus irmãos? Meus irmãos, no dia que alguém aqui no POP pregar isso daqui, eu peço para que vocês coloquem essa pessoa dentro de um quarto e batam nela. Brincadeira. Não precisa agredir, não. Herege a gente só adverte uma, duas vezes, e se continuar, a palavra pede para você se apartar dele. Então vamos seguir aqui a Bíblia, mas a vontade é apedrejar. Não, meus irmãos, herança bíblica não é isso. Não é isso. Então no dia que a gente estiver pregando isso daqui, basta sair, tá? Adverte a gente aqui publicamente, se a gente não se ficar cego, basta sair daqui. Só se apartem dos hereges.
Não, meus irmãos, herança bíblica não é isso. Imagina o Pedro, tipo assim, pregando outra coisa senão Cristo, né? Porque, tipo assim, ele é mais duro, assim, com as palavras. Imagina, tipo assim, cara, o que ele ia falar pra pessoa? Eu não consigo imaginar ele falando não, mano. Na boa mesmo. Ele é a pessoa Consigo. que menos vai conseguir fazer isso. Eu já tô até vendo. Você que tá achando vai ficar rico e Deus vai mandar um saco de dinheiro pra você. Você é burro, irmão. É burro. Não é nada disso, não. Desse jeito. É desse jeito. Não, não é, né? Isso aqui Jeitão não é dele, né? herança bíblica. Quê? Imagina o jeitão dele falando isso. Não, Engraçado, né? o Wilson reproduziu burro. Ah, não, meu irmão, herança bíblica não é isso. Herança bíblica é a vida eterna. É isso que Deus nos prometeu. Ele falou isso, o texto áureo da nossa fé. Ele matou Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. Ele entregou Jesus Cristo para que pudéssemos ter a vida eterna, para conhecermos. E qual é a garantia? Qual é a nossa garantia de que nós o veremos? A garantia é o Espírito Santo. É ele quem confirma em nós isso. É ele quem faz o El acordar, e apesar dele ser pecador e imundo, ele ter um sentimento de que Deus vai confirmar a obra que ele começou nele. A obra que ele começou, ele vai terminar. É isso que o Espírito Santo nos diz. Então, a herança, ela já opera em nós agora. Então, agora, nós já começamos a viver como Cristo viveu. É essa a ideia do já, mas ainda não, que a gente tanto fala. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. É isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, lá em Colossenses. Ou seja, maridos e esposas como Cristo. Filhos e filhas como Cristo. Pais e mães como Cristo. Profissionais como Cristo. Vizinhos como Cristo. Irmãos como Cristo. Aqui vem a máxima, né? Tudo de bom que nós fazemos é Cristo. É Cristo em nós. É o olhar de Cristo. É o falar de Cristo. É o tocar de Cristo. É Cristo que está produzindo, por meio do Espírito Santo em nós, um caráter renovado, o caráter dele em nós. Amém? Então, isso significa que tudo é sagrado, meus irmãos. Tudo que você faz pode ser uma experiência de Cristo em você. Então, ir para o trabalho, ir ao cinema, ler a Bíblia, casar, participar no pop, passear com seus amigos, deixe que o Cristo flua através de você, né? E o Espírito Santo confirme isso. Então, não há um centímetro quadrado em todo o domínio da existência sobre o qual Cristo, que é soberano, não possa gritar é meu. Então, Cristo é o Senhor das nossas vidas. Essa é a grande promessa de Deus, meus irmãos. Só que aí nos vem uma pergunta, e aqui para a gente finalizar o estudo, né? Está no final mesmo, é o último slide, penúltimo. É pecado desejar uma vida melhor, Alex? Porque às vezes a gente sai, né, com esse sentimento, né? Tipo assim, meio empoeirado, né? Tipo assim, caraca, mano, mas, pô, daqui a pouco eu vou trabalhar. E, pô, vou ganhar meu dinheiro para poder, cara, sustentar minha família e tudo mais. Pô, é pecado, então? Não, meus irmãos. Mas a vida melhor começa de dentro e vai para fora, não o contrário. Então você não tem uma vida melhor para se tornar um ser humano na aparência de Cristo, né? Cristo, ele faz esse trabalho de dentro para fora. Então a herança bíblica, ela é ser como Cristo é, participar da natureza divina, andar no espírito, ter um caráter transformado, olhar para a glória futura e conhecer a Deus. Essa é a promessa bíblica. Qualquer coisa fora disso, meus irmãos, não é bíblico. Me perdoa falar isso, não é bíblico. Pode ser humano, tá? Eu não estou aqui pregando contra os coaches, não. Você pode ir para uma aula de um coach querer melhorar a sua vida. Não é pecado isso. Você só não pode confundir isso com a Bíblia. A Bíblia não é sobre isso, meus irmãos. Não é essa a promessa. Então você pode ter uma vida não boa aqui na Terra e ainda assim receber todas essas heranças aqui. Porque não é sobre isso. Entende? Não é sobre isso. A sua vida ela pode dar toda errada aqui nessa Terra. Diversas dificuldades. Por N fatores. Por N fatores. Por preguiça. Às vezes somos preguiçosos, meus irmãos. Não queremos trabalhar, não queremos estudar. E aí a gente pode ter uma vida arruinada. Pode.
Mas isso não significa que você vai perder isso daqui. Porque isso daqui, meus irmãos, é o grande plano divino para as nossas vidas. Entende? Então, se eu desejo uma vida materialmente melhor, achando que isso vai me salvar, isso é idolatria. Se você deseja paz fugindo de Deus, é rebelião. Se você deseja conforto acima da santidade, você tem uma desordem de amores. Então, o problema não é querer algo bom, o problema é transformar esse algo bom em algo último, como se a sua vida dependesse disso. Então, se você quer, meu irmão, enriquecer, cara, trabalhe, estude, só não tenha isso como algo último na sua vida. Tenha isso de maneira equilibrada. Inclusive, faça isso para a glória de Deus. Eu até incentivo, meus irmãos, assim, que se você tiver condições de ter mais dinheiro, cara, faça isso, porque eu entendo que se você estiver em Cristo, você com certeza vai repartir isso. E nós vivemos num povo pobre. E que quanto mais a gente conseguir ter recurso, mais a gente consegue avançar com o reino do Senhor dentro desse tempo presente, né? Um tempo que nós somos assolados pelo capitalismo. Mas isso não pode ser algo último. Então você não senta à mesa agradecendo porque você tem, sei lá, a picanha na mesa. Você senta à mesa agradecendo, meus irmãos, porque Deus o salvou na pessoa de Jesus Cristo. Deus o salvou na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira palavra, a promessa de Deus para a sua vida. Então, se você quiser pastorear, pastoreie para a glória de Deus. Mas se você quiser dar aula, dê aula para a glória de Deus. Se você quiser servir lá na porta do templo, faça para a glória de Deus. Mas se você só trabalhar e, infelizmente, não conseguir servir na igreja especificamente, né, numa eclésia, né, num cargo eclesiástico, faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Deus ele não está tirando de você a responsabilidade que você tem de fazer as suas escolhas de acordo com a Bíblia. Deus ele não tira a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade a partir do momento que nós conhecemos isso. Então, não se coloquem num lugar de, meu Deus, deu uma coisa errada na minha vida, é o diabo. Para dar uma coisa certa na minha vida, Deus precisa me revelar em sonho. Sabe aquela galera que, para casar, a pessoa fica assim, ó, não, vou pedir para Deus uma resposta. Mas, meus irmãos, tá aqui, meus irmãos. Pedir para Deus uma resposta em sonho e visão é um sinal, meus irmãos, assim, até de imaturidade. Porque nós estamos diante das Escrituras. E as Escrituras são suficientes para nos ensinar todas as coisas. Então, não caminhem em maturidade, meus irmãos, de fé, em equilíbrio de fé. É isso que o Evangelho nos propõe a fazer. Prossigais em conhecer a Deus. Ou seja, é um claro chamado à progressão de conhecimento. Não fiquem bebendo leite. Deus não os chamou somente para isso. Você pode ser salvo ainda bebendo leite? Pode, porque quem sou eu para dizer que você não vai ser salvo? Mas vocês concordam comigo que você tem toda a oportunidade para conhecer mais o Senhor? Conheçam mais, queiram conhecer mais desse Senhor. Amém? Então, o pecado é amar as coisas erradas ou amar as coisas certas na ordem errada. Então, não coloquem o esposo, o casamento, o trabalho de vocês acima das coisas que são últimas. E as coisas que são últimas, meus irmãos, é o relacionamento com o Senhor, é a glória dele, a glória de Deus. Cristo não veio matar os nossos desejos, mas redirecioná-los para o único que realmente pode satisfazê-los. Então, encontrem satisfação no Senhor, meus irmãos. É isso que eu oro e peço para que vocês encontrem. E para a gente fechar, qual é a única esperança que ainda existe? Eu risquei promessa, porque eu acho que essa palavra aqui ela foi colocada no poço pela gente. A gente acabou com essa palavra, infelizmente. Então, eu gosto de chamar de esperança, não de promessa. Qual é a esperança que você ainda pode ter em Deus? Com Deus ainda tem algo para fazer? Tem. Tem sim. É isso daqui que ele tem para fazer. Venho sem demora. Concluir o grande plano redentivo que ele iniciou lá em Gênesis 3:15. Venho sem demora, renovar todas as coisas. Não haverá mais dor, não haverá mais luto,
não haverá mais choro, né? Aquele hino que a Júlia Vitória regravou, né? Não há, qual é mesmo, Maicon? Que você estava até cantando outro dia na barbearia, meu irmão? Além do Rio Azul. Além do Rio Azul. Depois escutem esse hino. Maravilhoso, maravilhoso. Precisamos permanecer fiéis à promessa que ele nos deixou, meus irmãos. Eu gostaria de terminar o POC de hoje lendo esse texto, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Essa é a grande esperança do cristão. Em tempos políticos, isso é muito importante, tá? Bem importante essa aula aqui em tempos políticos. Apocalipse 22. Vamos ler do 16 ao 21, tá? Para a gente fechar. Mas eu gostaria de pegar o sentimento de vocês antes disso, para a gente finalizar. Esse daqui é um resumo da aula, tá? Esse daqui é o momento do print. É um momento que você guarda no seu coração todo o resumo da aula em poucas palavras. Deus sim fez promessas, Cristo é o cumprimento delas, o Espírito Santo garante isso, a igreja vive a herança agora, que é a vida eterna, então você já pode conhecer a Deus agora, ainda que não em plenitude, mas a consumação virá, e ele renovará todas as coisas. Amém? Então, isso daqui é um grande resumo da aula. Queria, meus irmãos, ouvir um pouquinho de vocês para a gente finalizar lendo Apocalipse, com os olhos lacrimejados e o coração muito ardente desse Deus que nos ama, nos amou na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá? Vou começar aqui pelo Maicon. Fala, Maicon. Fala aí seu sentimento de hoje, meu irmão. Poxa, é um sentimento muito bom. E, ao mesmo tempo, é um sentimento que eu vejo que a gente tá nadando contra a maré. É complicado, porque a gente vive numa época de teologia da prosperidade. É um prospera ali, e poucas pessoas falam de Cristo, né? E que realmente Cristo é o nosso verdadeiro Salvador. Então, parece que é uma explosão de mente que tu fica ali, caraca, então Cristo é o nosso único e verdadeiro Salvador. E a nossa herança vem dele. Sendo que a gente cresceu ouvindo que a gente vai ganhar, ele vai fazer, a gente vai ter. Então, parece que é uma reconstrução. Então, é muito sinistro isso, muito sinistro. Caraca, é muito sinistro. Aí